A doutora Soraya, ela também é pneumologista. E ontem teve muita repercussão a morte da escritora, roteirista Fernanda Young. Segundo as informações que foram noticiadas pela imprensa nacional, ela teve uma crise de asma, seguida por uma parada cardiorrespiratória. Serve como um alerta sobre a gravidade da questão da asma, doutora? Sim, este ano, né, nós já perdemos uma paciente com asma aqui, uma menina nova, uma menina jovem. Essa menina até repercutiu a história como uma pneumonia, uma menina de 20 anos, né? Mas não foi. Eu acredito que foi asma, que eu não vi na hora, porque foi de madrugada, e geralmente as crises são de madrugada. Mas a asma, ela mata cerca de 10% da população ainda a nível mundial, apesar de todo o tratamento que a gente tem com relação à asma. As pessoas são muito relapsas com a asma. Né? Eu tive uma crise aqui, eu tive uma crise ali. Não, nesta época, com o tempo seco, com variação de temperatura, né? É quase uma corda bamba a pessoa simplesmente não fazer o tratamento. Né? Ela precisa fazer o tratamento da asma, e a asma tem tratamento. Ao longo do ano todo, não é só nesse momento também. Sempre. É preciso buscar um especialista e tomar as medidas. Que nem às vezes eu falo para eles, gente, não precisa ficar vindo aqui. Né? Mas faz o tratamento. Hoje a gente tem tratamentos excelentes dentro da asma, que te mantém bem. Não é mais usar a bombinha que nem antigamente. Deu uma crise, vai lá e usa a bombinha. Não, isso não existe mais. É tratamento, né? E, infelizmente, as pessoas deixam para comprar a cervejinha, para comprar a pizza do fim de semana, e elas não querem gastar com o medicamento. Uma cultura que o brasileiro tem, não sei se é o caso da Fernanda, né? Mas, assim, uma cultura que o brasileiro tem é isso, ele não quer gastar com remédio. Ele prefere 1000 vezes gastar com qualquer outra coisa. Fala, não, eu vou gastar com remédio para quê? Gente, é sobrevida, é sobrevivência. Né? Não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Os pais, como é que a gente percebe se a criança tem... Quais são os sintomas que eu devo procurar ajuda, por exemplo, para o meu filho? Depois de adulto, a pessoa geralmente já sabe que tem, né? Sim. A criança, ela tem um fator muito importante, porque a criança, ela tem bronquite... A gente fala bronquite da criança para não assustar tanto o pai, né, a mãe, mas acaba sendo a mesma coisa. Bronquite e asma é o mesmo tratamento, a mesma evolução. Mas, assim, a criança, ela tem algo que chama muito a nossa atenção, que é essa coisa do exercício físico. Então, a criança correu, cansou, correu, tossiu, você tem que pensar em bronquite. Então, não é só estar chiando com uma pneumonia, com falta de ar dentro de um pronto-socorro. Não. A criança, você observa, essa criança, ela está chiando de vez em quando. Quando ela corre, ela tem a canseira. Existe o histórico familiar, né? Geralmente tem o histórico genético, o pai, ou a mãe, ou o vovó, tem. Então, vamos, né? Tem tratamento. Se você tratar antes, né? Essa criança vai ficar bem. E, normalmente, a asma ela tem uma ligação hormonal muito importante. Então, você vai até os 10, 11 anos, normalmente, tendo crise. Depois dos 10, 11 anos, isso some. Tem a criança que faz o contrário, que nunca teve nada, quando entra na puberdade começa a ter. Né? E tem lógico, o pessoal que entra na menopausa. Não necessariamente a gente, tá? Mas, assim, o pessoal que entra mas também pode acontecer. Pode começar a ter crise aparecer de asma. Já na idade adulta. Por quê? Porque tinha genética. Então, ele não entrou em contato com nada que desencadeasse a crise antes. Porque eu falo que o gatilho para a crise, cada um tem o seu. Então, uma pessoa é um determinado cheiro, outra determinado pelo, uma variação de temperatura, né? Eu não sei direito a história da Fernanda, eu não cheguei a ler, eu só fui realmente pela chamada, mas eu achei muito interessante eles colocarem crise de asma, porque dificilmente coloca, né? Geralmente coloca, não, foi uma pneumonia, foi não sei o que, gente, foi asma. Pode matar. Acho que o alerta é esse, né? E mata, porque fecha. Né? E existe, falando em apneia do sono, existe o que a gente chama de síndrome overlap. A síndrome overlap, se nós tratarmos a apneia, nós estamos tratando a asma. Se nós tratarmos a asma, a gente está tratando a apneia. Então, tanto com relação à asma como em relação ao enfisema. O enfisema é mais forte ainda, essa relação overlap.